Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre célula. O tema célula ele é bastante importante, né, na citologia e microbiologia, porque nós precisamos saber, né, de que forma, o que constituem os seres vivos. E eles são constituídos por células. Mas o que é uma célula? Quais os tipos de célula? Vamos lá? Pessoal, bom, então a célula ela é uma unidade fundamental que constitui os seres vivos. Todos os seres vivos? Não. Nem todos os seres vivos são constituídos por células. Nós temos uma exceção. A exceção são os vírus, tá? Embora existem algumas discussões sobre os vírus são seres vivos ou não são seres vivos, mas os vírus, aqui na citologia e microbiologia, é considerado ser vivo, ok? Apenas ele não vai ser constituído por uma célula, porque o vírus não tem uma célula típica. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Agora, então, para definir o que é uma célula, vamos contextualizar um pouquinho? Vamos lá. Vamos pensar em níveis de organização, ok? Onde que está a célula neste vasto mundo, né, dentro do nosso planeta? Então, vamos começar aqui. Vamos pensar, né, que existem os átomos, os vários tipos de átomos, que agregados, né, que se juntam para formar moléculas. Nós temos, como exemplo de moléculas, nós temos as biomoléculas, nós temos as unidades fundamentais que constituem uma proteína, um lipídio, um carboidrato. Posteriormente, isso, né, nós podemos ver isso em outro momento, mas posteriormente essas moléculas elas vão se agregar, se polimerizar para formar as organelas, né, aqui registrado como orgânulo, né? Então essas organelas elas vão se juntar para formar o que a gente conhece como célula, a unidade, né, fundamental que constitui os seres vivos. Essas células, elas se juntam, elas podem se juntar para formar os tecidos, né? Esses tecidos, eles vão se juntar para formar um órgão, pensando aqui nos mamíferos, né? Esse órgão vai se juntar para formar um sistema, que vai formar um organismo, aqui representado pelo lobo-guará, tá? Este organismo forma uma população, né? Constitui uma população. Essa população, ela se junta com outras comunidades, outras populações, formando uma comunidade. Essa comunidade vai se juntar com várias outras comunidades aqui no nosso planeta, formando um ecossistema que finalmente vai chegar a estar presente dentro de uma biosfera, né? E olhando aqui, a gente teria o nosso planeta Terra. Só para contextualizar, então, a célula está aqui, essa unidade que é muito importante para formar os seres vivos, que fazem parte da biosfera do nosso planeta. Mas antes, um breve histórico, né, sobre como que a humanidade desenvolveu o conhecimento ao longo dos anos, né, ao longo da sua evolução, e assim, até chegar na célula, né, no conhecimento sobre a célula. Então, existem registros de que, em torno do século XVII, em torno de 1665, Robert Hooke, um cientista inglês, ele conseguiu desenvolver um tipo de microscópio primitivo, e a partir daí, com lentes, né, de aumento, e a partir daí ele fez a observação de uma cortiça, tá? Né, do material presente numa cortiça. E observando os compartimentos de uma cortiça, ele chamou esses compartimentos de célula, né? E, na verdade, esse chamamento, né, essa denominação, deu o nome da unidade que constitui o ser vivo, né, de célula, tá? Partiu daí esse nome, né?
então, dessa primeira visualização que o Robert Hooke, em 1665, fez de material de cortiça. Então, ele construiu um microscópio óptico composto com duas lentes, uma dessas lentes chamada de ocular, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o microscópio, uma outra lente chamada objetiva. Então, a ocular, ela está voltada para o nosso olho, né, a primeira lente, né, em contato com o nosso olho no microscópio, e ligada a uma objetiva que estará apontada para o objeto a ser visualizado, ok? E então, o microscópio, ele é um potente, né, equipamento que nos dá um aumento bastante importante para que a gente possa observar materiais muito diminutos que normalmente, ao olho nu, a gente não conseguiria. Tá? Então, a evolução da microscopia foi muito importante para o descobrimento da célula e, mais que isso, para o descobrimento de todos os seres vivos no nível microscópico. Ok? Um pouquinho mais para frente, em torno de 1674, o Anton van Leeuwenhoek, considerado um dos pais da microbiologia, ele observou a existência de várias células livres, tais como espermatozoides, eritrócitos, protozoários, bactérias, etc. E ele também, uma pessoa muito curiosa, e também ele desenvolveu uma espécie de microscópio, né, artesanal, porque ele utilizava muito lente, né, então ele era uma pessoa que ele utilizava muito lente. A história fala que ele costumava avaliar tecidos de seda, usando lentes. Isso era bastante importante, e também ele era uma pessoa muito curiosa, daí ele, com aquelas lentes que ele desenvolvia, que ele polia, ele ficava olhando várias amostras diferentes, e existem registros de que ele foi uma das primeiras pessoas a registrar, a desenhar células de diferentes organismos, coisa que na época não era comum. Então, por isso, ele é considerado um dos pais da microbiologia. Ok? Um pouquinho, aí os anos, né, foram passando e tal. Em torno de 1838, Matthias Schindler e Theodor Schumann propõem, né, a teoria celular. Nessa teoria celular, eles colocavam o seguinte: a célula nucleada, né, é uma unidade da estrutura e função em plantas e animais. Então, a célula é uma unidade que vai constituir, vai estruturar, né, e apresentar uma série de funções em plantas e animais. Nessa época, o nível de classificação dos seres vivos era muito baseada em ou era tudo planta, né, ou era tudo animal, ok? Mas a teoria celular foi desenvolvida por esses dois autores, esses dois personagens. Então, o que falava a teoria celular? Hoje, de uma forma um pouquinho mais atualizada, mas baseada na teoria que eles desenvolveram em 1838. A teoria celular tem 4 pontos principais. O primeiro: todos os organismos vivos, exceto os vírus, são constituídos por uma ou mais células. Ok? Como eu havia colocado inicialmente para vocês. Então, todos os seres vivos, né, conhecidos, são constituídos por células, né? Sejam organismos unicelulares ou pluricelulares. A exceção são os vírus. Os vírus são parasitas intracelulares. Eles não têm uma célula própria, né? Para ter uma célula, eles precisam parasitar um hospedeiro. Segundo ponto: as células originam-se de outras células, ou seja, as células se reproduzem. Então, as células têm no seu DNA no seu material genético, as informações para que elas possam se reproduzir, tá? Então, a partir de uma célula com capacidade de reprodução viável, vai se originar uma célula, né, ou várias células descendentes. O terceiro ponto: grande parte das reações químicas dos organismos ocorre dentro das células. Então, a célula,
ela tem um metabolismo bastante dinâmico, e esse metabolismo ele é muito importante para a produção de energia, para a síntese de novas substâncias que vão constituir, que vão tornar a célula viável, né? E com vida, né? E com capacidade de reprodução. E isso tudo vai ocorrer dentro das células. Quando eu falo metabolismo, a gente está falando de um conjunto de reações que tem o objetivo de produzir energia para a sustentação da célula ou de produzir substâncias, novos polímeros que vão constituir, né, ou vão possibilitar a renovação daquela célula, tornar viável aquela célula. E o quarto ponto seriam que as células contêm informação hereditária do organismo, da qual fazem parte, e essa informação é mantida de célula mãe para células filhas. Então, toda célula tem o seu material genético, e esse material genético carrega uma informação que deverá ser passada para as células, para as células filhas, para as células descendentes. Então, a célula, se a gente tiver que definir a célula, como poderia ser definida, né? Numa frase: estrutura funcional e morfológica de todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de fotos, né, de figuras, algumas figuras reais, né, tiradas a partir de microscopia, ou microscopia óptica, ou microscopia eletrônica, que tem um alto poder de resolução. Essa figura é uma figura mais estilizada, mas as outras são figuras viáveis, né? Tiradas por microscópio. Esse daqui microscópico óptico, esse daqui provavelmente microscópico eletrônico, microscopia eletrônica, ok? E esse aqui me parece desenvolvida por computador. Mas o fato, gente, isso aqui tudo são células, né? Células do sangue, células de um vegetal, essa célula aqui com essas ramificações poderiam ser células dos nossos neurônios, né? Por aí vai. Vamos lá. Então, nós temos dois tipos de células procariotas e células eucariotas, ok? Então, assim, a célula procariota, esse pró, né, vem de pré, precário vem de núcleo verdadeiro. Então, a célula procariota é aquela célula que antecede a célula que tem um núcleo verdadeiro, que é a célula eucariota. A célula eucariota, quando comparada à célula procariota, seria uma célula mais jovem. A célula procariota, né, é uma célula mais antiga, é uma célula mais próxima da célula primitiva, das primeiras células. Então, vem de verdadeiro, cário, núcleo, então, eucariota, a célula que tem núcleo verdadeiro, ok? E procariota, a célula antes da célula que tem núcleo verdadeiro. Então, aqui ilustrado, a morfologia da célula procariota é muito simples quando comparado à célula eucariota, né? Então, a gente pode ver aqui que essa célula procariota, o que ela tem, né? Ela vai ter, aqui, pensando a partir da parte interna, ela vai ter o DNA, um DNA livre, né, disperso no citoplasma, ainda que localizado mais centralmente, mas esse DNA do procariota, da célula procariota, é um DNA livre, ele não tem uma carioteca como a célula eucariota, que tem uma região, né, que tem localizado no citoplasma essa organela chamada de núcleo. Este núcleo ele é delimitado por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca, e o núcleo da célula cariota tem o objetivo de armazenar o DNA. O DNA na célula cariota ele tem que ser protegido, ok? É no DNA, lembrando que no DNA que nós temos as informações para serem passadas para as células filhas. Ok? Então, voltando para o procariota aqui, então, o DNA livre, e no citoplasma nós temos ribossomos livres, né? Ou ligados em polímeros, mas muitos ribossomos livres, basicamente,
E, né, assim, é muito simples o interior realmente de uma célula procariota. Então, aqui podemos identificar a membrana citoplasmática, parede celular, uma cápsula, as fímbrias, né, o pelos, flagelo, ok? Então, uma célula morfologicamente muito simples. Em contraposição, a célula eucariota já é uma célula com muitas organelas presentes no citoplasma, né, no interior dessa célula. Então, além do núcleo bem delimitado, a gente tem uma série de outras organelas, como retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndrias, vacúolos, lisossomos, peroxissomos, e por aí vai, centríolos, microtúbulos. Então, assim, além, é claro, né, do citoplasma, onde estão imersos, né, todas essas organelas, ok? As dimensões, vale a pena chamar né, a atenção para as dimensões. A unidade muito utilizada na microbiologia é o micrômetro. Então, nós teríamos que as células procariotas, elas têm as dimensões em torno de 0,1 a 10 micrômetro, e a célula eucariota, as dimensões estariam entre 10 a 100 micrômetros. Então, a célula procariota, a estrutura celular da procariota. O que nós temos aqui? Eu gosto muito dessa figura, também identificada, né? Estilizada. Então, aqui, esse é um formato de célula procariota do tipo bastonete, é uma espécie de bastão. Então, aqui, começando do interior dessa célula, nós vamos ter o DNA livre. O DNA do procarioto, ele é uma única fita, dupla fita, né, de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ok? Algumas figuras da célula procariota falam da existência do mesossoma. O mesossoma seria uma invaginação da membrana citoplasmática, e alguns autores colocam que o DNA ele está ligado a essa invaginação da membrana citoplasmática. Então, ela poderia estar ligado, né, como que para facilitar, né, a sua localização no interior do citoplasma, né, dessa célula. Então, o citoplasma aqui em amarelo, o DNA livre. Nós podemos, além desse DNA central, a gente pode ter um DNA de baixo peso molecular chamado de plasmídio, né, pequenas fitas de baixo peso molecular, também constituídos de DNA, do ácido desoxirribonucleico. Algumas bactérias, né, algumas células procariotas têm esse plasmídio, outras não têm, ok? É bastante interessante o plasmídio, porque nós temos aqui no DNA central as informações que dizem respeito à perpetuação da espécie, tá? Agora, todas as informações estão aqui no DNA central. Neste DNA plasmidial, nós temos informação neste DNA do plasmídio que possibilita a célula ser mais competitiva ou ainda sobreviver melhor a ambientes inóspitos. Então, aqui no DNA do plasmídio, nós temos informação, por exemplo, para a produção de antibióticos, informações para a produção de enzimas, de degradação. Então, aqui são informações que, se a célula perder essa informação, ela não vai perder a sua viabilidade, ela vai continuar viva. Mas quando se tem o plasmídio, ela é mais competitiva, ela tem mais chances de sobreviver a condições inóspitas. E então, continuando, né, nós temos, além do citoplasma, esse DNA central, o plasmídio, nós temos muitos ribossomos, né, espalhados aqui no citoplasma, e vamos ter a membrana citoplasmática. Depois da membrana citoplasmática, nós temos parede celular, tá? E externamente à parede celular, nós temos a cápsula, também chamada de glicocálice, ok?
Ligados, né, a essa parte mais externa da célula, nós temos as fímbrias. As fímbrias são, em outras células, a gente pode chamar de pelos, tá? Mas aqui no procarioto chamamos de fímbrias. E temos também aqui na célula procariota os flagelos, tá? Todas essas organelas, elas têm, né, funções biológicas. Por exemplo, o flagelo está ligado à motilidade ou mobilidade da célula procariota. As fímbrias, quando presentes na célula procariota, está ligado, tem como função biológica facilitar a adesão às superfícies, né? Algumas, aqui não está representado, mas essas fímbrias, existem alguns tipos de fímbrias mais alongadas, e essas fímbrias alongadas são muito interessantes para ligação de uma célula procariota a outra, para facilitar a transmissão, por exemplo, de plasmídios, né? Então, tanto as fímbrias quanto os flagelos são constituídos por proteínas tubulares, que lembram uma constituição de cilindros, e esse cilindro vazio, né, forma uma espécie de canal, onde é possível, no caso das fímbrias, a transferência de material entre quando essa fímbria é um pile, é chamado de pile sexual, e faz uma ligação entre células compatíveis de procariotos, ok? Podemos também encontrar enzimas ligadas, né, aqui presentes, tanto no citoplasma, quanto ligadas à membrana citoplasmática ou membrana plasmática, ok? A célula eucariota, ela é bem diferente em termos morfológicos, né, da célula procariota. Só lembrando, gente, que apesar dessa simplicidade morfológica, em termos de metabolismo, de reações bioquímicas que acontecem para a manutenção da vida celular, a célula procariota, ela não deixa nada a desejar. Ela é tão sofisticada metabolicamente como a célula eucariota, ok? E aí, pessoal, então, nós temos aqui várias organelas, aqui nessa figura está identificado, então, nós temos aqui o núcleo com as suas várias regiões, né? Então, o núcleo, ele é delimitado por uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear tem o nome também de carioteca. Então, no núcleo, nós vamos ter uma região mais central, aqui mais escurecida, né? Essa esfera mais escurecida, que é chamada de nucleolo, e ao redor do nucleolo nós temos a cromatina. Então, no nucleolo nós teríamos uma concentração aqui de DNA, ok? Mas também encontraríamos RNA aqui, e o DNA sempre está ligado a proteínas de proteção chamadas estonas. Então, a membrana nuclear, ela é toda porosa, por quê? Porque o citoplasma, ele passa, né, por todos esses poros. E é bastante importante que várias substâncias possam ter livre acesso entre o citoplasma e o núcleo dessa célula eucariota. Ao redor desse núcleo, nós vamos encontrar o retículo endoplasmático rugoso, tá? O retículo endoplasmático rugoso, por que ele é chamado rugoso? Os retículos endoplasmáticos, né, eles são constituídos por membranas, por bicamadas, né, fosfolipídicas. A natureza química dos retículos endoplasmáticos é muito parecida com a membrana citoplasmática, que envolve aqui, que delimita essa célula, tá? Bicamada fosfolipídica, como eu coloquei para vocês, e ela é chamada de rugoso, por quê? Porque na sua superfície, essas esferinhas aqui, são os ribossomos. Lembra os ribossomos que a gente encontra aqui, que é bastante, né, que está aqui em todo o citoplasma da procariota, da célula procariota? Nós vamos encontrar
também no citoplasma livre, mas nós vamos encontrar muito ligado ao retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos, né, gente, eles são muito importantes no processo de síntese de proteína, tanto na célula procariota como na célula eucariota. E como função biológica do retículo endoplasmático rugoso, nós poderíamos colocar, ser justamente nicho para que a síntese proteica da célula ocorra. Assim, é um local, né, onde a síntese proteica dessa célula, onde vai ocorrer, é justamente a superfície do retículo endoplasmático, onde estão os ribossomos. Então, nós temos, além do retículo endoplasmático, retículo rugoso, nós temos o liso seria o retículo sem a presença, né, na superfície de ribossomos. Vamos ter as mitocôndrias, também chamadas de usinas de forças, vamos ter complexo de Golgi, vamos ter peroxissoma, vamos ter lisossoma, vamos ter complexo de microfilamentos, que formam um citoesqueleto, né, na célula eucariota. Essa é uma célula típica animal, tá? Então, aqui são as principais organelas, além do citoplasma, né? Todas as organelas estão imersas no citoplasma, que tem uma constituição, né, gelatinosa, em função da sua composição química. Citoplasma é água, mas não é só água, né? Ela tem dissolvido, né, fazendo parte da sua constituição, uma série de biomoléculas, e isso dá um caráter gelatinoso, viscoso ao citoplasma. O citoplasma, nós podemos chamar de organela, né, é uma parte da célula, e que vamos encontrar tanto na célula eucariota como na célula procariota. Citoplasma é organela em comum entre as células, tá? Citoplasma, ribossomos também encontramos, né, na célula eucariota, né, os ribossomos, como na célula procariota. Nós temos a célula vegetal, que também é célula eucariota, mas é a célula presente nas plantas, né, que constituem as plantas. Então, basicamente, qual que é o diferencial, né, de uma célula eucariota animal para uma célula eucariota vegetal? Um exemplo, seria a presença dos cloroplastos. A célula vegetal é aquela célula que faz fotossíntese, né? Ela é uma célula autótrofa. Então, assim, a organela responsável pela realização da fotossíntese é o cloroplasto, e a célula vegetal, então, ela é rica em cloroplasto. Agora, as outras organelas presentes aqui na célula eucariota, por exemplo, na célula animal, vamos encontrar aqui, podemos encontrar aqui, por exemplo, temos mitocôndria, peroxissoma, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, liso, ribossomos. Uma característica também um pouco diferente, né, da célula vegetal é a presença de grandes vacúolos. Eles são bastante importantes na célula vegetal. Ok? Temos também um outro exemplo de célula eucariota, a célula fúngica, tá? Então, os fungos são constituídos por células eucariotas, tá? Então, são células que basicamente nós vamos encontrar na célula fúngica os componentes, né, típicos de uma célula eucariota, vamos encontrar. Então, esse interior típico aqui de uma célula padrão, né, aqui identificada como célula animal, mas essa é uma célula padrão eucariota, nós vamos encontrar para os fungos, mas com uma morfologia um pouquinho diferente, né? Nós temos aqui o fungo filamentoso, que ele é formado por espécie de filamentos, tá? Então, esses filamentos são constituídos por célula eucariota, e nós temos aqui embaixo essa célula circular, que é a célula típica de uma célula de levedura, tá? Também célula eucariota. Isso aqui está estilizado, né? Mas essa célula
maior aqui é uma célula que está em processo de multiplicação, de reprodução, através de uma reprodução assexuada que a gente chama de brotamento. A célula filha vai brotar a partir da célula mãe. Claro que antes toda a parte, né, todas as organelas internas vão ser duplicadas para que a célula filha, né, seja uma descendente com todas as partes da sua mãe, né, com todas as semelhanças possíveis com a sua mãe. Então, sobre o tamanho e forma da célula, né, essa figurinha aqui, ela é bem interessante, que ela vai nos dar uma ideia sobre a questão das dimensões. Eu coloquei para vocês que anteriormente a microbiologia ela trabalha com uma unidade relacionada ao metro, mas é uma unidade né, que nos dá a ideia de dimensões muito reduzidas. Então, a gente na microbiologia usa muito o micrômetro. Podemos usar o nanômetro também, mas em geral usamos muito o micrômetro, né? Então, aqui essa figura faz uma comparação com a questão da microscopia, porque células de diferentes seres vivos e as células microbianas, né, na microbiologia, nós só podemos estudar utilizando lentes muito potentes, né, porque ao olho nu nós não conseguimos ver uma célula ao olho nu, ou pelo menos a grande maioria das células não conseguimos ver ao olho nu, ou e nem os grupos microbianos, né? Então, o microscópio óptico nos dá a possibilidade de estudar, de ver, de visualizar, né, células e organismos que apresentam essa dimensão aqui, entre 1 milímetro até em torno de meio micrômetro. A partir daí, né, dimensões mais reduzidas no nível de nanômetros, apenas o microscópio eletrônico, que são os microscópicos muito potentes, né, que seriam um avanço, né, a partir do microscópio óptico. Então, né, assim, apenas poderiam ser visualizados utilizando microscópios eletrônicos de transmissão ou de varredura. Ok? E aqui nós temos, né, algumas relações, né, de identificações de organismos que poderiam ser visualizados. Bom, uma breve observação, gente. Então, o corpo humano ele é constituído por aproximadamente 10 trilhões, em torno de 10 a 13ª células, né, de células eucariotas, tá? Então, basicamente, né, o corpo humano ele é formado de uma junção, né, entre o gameta masculino, né, espermatozoide, com o gameta feminino, que é o óvulo. A partir daí, essa união ela passa por várias fases e até chegar numa fase diferenciada, onde nós vamos ter a diferenciação das células, né? E essa diferenciação das células que foi originada a partir da união do espermatozoide e do óvulo, né? Ela é bastante importante porque vai constituir os nossos órgãos, os nossos sistemas que constituem o nosso organismo. Então, aqui tem alguns exemplos das células que nos constituem. Os glóbulos brancos, hemácias, né? Células do sangue, células de glândulas, células nervosas, pele, células do músculo, do osso, conjuntivo, né? E por aí vai. São alguns exemplos. Ok? Mas existem uma variedade de células que constituem os seres vivos. Dentro de citologia e microbiologia, não poderia deixar de colocar aqui essa figura. Então, todas essas figuras aqui, apesar de não estarem identificadas, são figuras de células de micro-organismos, tá? Então, principalmente de bactérias. Então, os formatos básicos, né, os formatos esféricos, formatos de bastonetes, que a gente chama também de bacilos, são formatos típicos, né, mais comuns de bactérias, células procariotas. Ok? Então, as células procariotas, com algumas características básicas, não possuem núcleo individualizado, tá? E separado do citoplasma. Então,
o DNA, né, o material genético da procariota, é um DNA desorganizado, livre, ele é uma única dupla fita, né, de DNA, embora existam em determinados momentos, em processo de reprodução, que a célula pode estar com duas duplas fitas de DNA, mas isso é por conta do processo de reprodução, tá? E a célula procariota é rica em ribossomos. Ribossomos é comum para todas as células, né? Okay? A célula eucariota possui um núcleo individualizado, separado do citoplasma pela membrana nuclear. Essa separação é muito importante. O interior do citoplasma de uma eucariota é muito dinâmico, é muita coisa acontecendo naquele citoplasma cheio de organelas, então tem toda uma mobilidade ali dessas organelas, e o DNA, se ele estivesse livre no citoplasma do eucariota, ele seria muito suscetível a quebras, a danos, isso poderia colocar em risco a perpetuação da espécie daquela célula, tá? Então, o DNA é um DNA organizado, com proteínas, proteínas histonas, são proteínas responsáveis por proteger, estão, né, enovelada no DNA, no cromossomo, né? DNA pode ser chamado de cromossomo, e nas eucariotas essas proteínas são muito importantes, que protegem o DNA, ok? Formando o que a gente chama de cromossomos. Então, além dos ribossomos, as eucariotas vão ter complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, liso, rugoso. Então, assim, dependendo da célula, temos os cloroplastos. Então, são várias possibilidades, né, em termos de organelas, são bastante complexas. De forma simplificada, as células procariotas constituem os seres procariontes, né, quais seriam esses seres? As bactérias e as arqueias. Esses são os seres conhecidos como células constituídas por células procariotas. São sempre unicelulares? Sim e não, tá? Existem estudos mais recentes que colocam que existem procariotos que já estão se organizando, isso é evolução, já estão se organizando como seres pluricelulares, tá? Mas, em geral, ainda se registra que os procariontes são unicelulares, tá? E constituem o reino Monera, né? Quando se pensa na classificação dos 5 reinos. Mas constituem o reino Monera e, quando se pensa em classificação de domínios, constitui o domínio bactéria, tá? Bactéria e também o domínio arquea, porque nós teremos, né, os procariontes são as bactérias e as arqueias, também conhecidas como arqueobactérias. As células eucariotas constituem os seres eucariontes, né? Podem ser unicelulares, ou podem ser pluricelulares ou multicelulares. Os unicelulares estariam, né, nos reinos protistas, mas também, gente, nós temos unicelulares que são fungos, tá? Então, isso aqui seriam exemplos, né? Então, os protistas seriam os protozoários e as algas microscópicas, né? Mas nós temos exemplos de fungos que são unicelulares também, que seriam o caso das leveduras. Pluricelulares, um exemplo, né? Os fungos, tá? Nós temos os fungos multicelulares ou pluricelulares, que são os fungos filamentosos, os animais são multicelulares, né? E os vegetais também, ok? Então, as células podem ser unicelulares? Sim, né? A gente está falando aqui nós estamos falando de protozoários, de algas microscópicas, tá? Mas também a gente tem os pluricelulares, né? Então, aqui nós temos exemplos de bactérias, várias morfologias, aqui protozoários, algas microscópicas, tá? Podem ser pluricelulares, temos, né, os fungos formadores de cogumelos são pluricelulares, né, o organismo humano, outros animais, os vegetais, né, e várias outras possibilidades, né, estamos aqui, seres pluricelulares, ok? E, finalmente, chegamos aos seres que são acelulares, né, não tem uma célula típica.
né, formando, constituindo o organismo, esse organismo. No caso, é os vírus, né? Então, qual que é a estrutura básica dos vírus? A estrutura básica é um DNA ou um RNA, ok? Esse DNA ou RNA, ele está envolvido por um envoltório proteico, chamado capsídeo ou cápsula, ok? Aqui nós temos o capsídeo protegendo o DNA, aqui no caso, né, desse vírus. Agora, tem outras estruturas? Sim, pode ter. Então, existem vírus que vão apresentar um envelope lipídico ou viral, chamado de envelope, tá? Então, esse envelope, ele vai proteger o capsídeo, ok? Que está protegendo o material genético do vírus, certo? Aqui é colocado que ele é proveniente da membrana plasmática de quem? Da célula que o vírus parasitou, tá? E a função é proteção, né, e especificação do vírus, ok? E também nós temos, né, o que a gente chama de vírus cristalizado, que pode ser denominado de virion, ok? Onde o vírus, ele se apresenta numa forma cristalizada, está fora da célula, né, da célula que o vírus tem a capacidade de parasitar, e no formato desse vírus cristalizado, a gente chamaria de virion, ok, gente? Seria o vírus fora da célula que ele tem a capacidade de parasitar. Basicamente, seria isso. Então, aqui nós temos várias estruturas, né, de vírus, alguns já bastante conhecidos, vírus da cachumba, varíola, rabdovírus, vírus da gripe, vírus da batata, do mosaico do tabaco, um dos vírus mais conhecidos, um dos primeiros a serem conhecidos, um bacteriófago, tá? Esse bacteriófago, ele é chamado bacteriófago, que é um vírus que tem a capacidade, tem afinidade por uma determinada bactéria, então ele recebeu o nome de bacteriófago, vírus do mosaico da alfafa, herpes, e por aí vai, né? Eu não tenho mostrando aqui, mas posteriormente mostrarei para vocês, porque, né, temos, hoje, é bem interessante que conhecermos um pouquinho mais sobre um vírus que está aí, faz parte da nossa vida, que é o coronavírus, né? Mas nós teremos posteriormente uma aula especialmente somente para falarmos sobre vírus, ok? Finalmente, nossas referências, se vocês tiverem a curiosidade, quiserem aprofundar, aqui são algumas indicações utilizadas para preparar esse material e são ótimas fontes para nos dar mais informações sobre os temas tratados aqui. Muito obrigada e bom estudo.